Bom dia a todos, meu nome é Selma Fanny Silveira Costa, sou estudante da terceira Câmara da Escola Templo Auro Florescer e o dia de hoje é dia 15/12/2019 e eu vou trazer o tema para a palestra que é o Koan. Koan é uma técnica oriental muito utilizada pelo budismo Zen, que serve para a realização da meditação transcendental. É usado para fins meditativos. Ele trabalha a mente usando o senso analítico e a intuição sem usar o egoísmo. De forma bem prática, bem leiga, digamos assim, para que vocês entendam o que é o Koan, os Koans são frases enigmáticas, sem respostas para a mente. Da mesma forma, se pergunta à mente e se aguarda a resposta. Aguarda e se procede da mesma forma. Quando se sente que o adormecimento está ganhando da consciência, que se está perdendo a atenção, antes de perder a percepção, traz-se outra vez à mente o Koan. E assim se segue buscando o silêncio da mente. Busca-se ficar dentro deste silêncio. E caso a mente comece a falar, pergunta-se de novo à mente, através do Koan, de modo que ela se aquiete e aprenda também o desconhecido daquele instante. Assim ela se aquietará para ouvir o som do silêncio. E este é o Koan. Para atingir este estado, o discípulo deve ter anulado completamente, que é o estado de iluminação. Desculpe-me, eu não falei o estado para se chegar no Koan, a intenção de quietar a mente é para que se chegue ao estado de iluminação, ao estado búdico, né? O meu Buda interior, a minha iluminação. E para atingir esse estado, o discípulo então deve ter anulado completamente qualquer atividade mental ou processo de identificação. Entende-se por processo de identificação os inúmeros pensamentos desordenados, recordações, sonhos, anseios, medos ou ansiedades. A mente humana, em seu atual estágio de adormecimento, possui a tendência de reagir o tempo todo. O objetivo do Koan é nocautear a mente mediante a propositura de uma questão absurda, enigmática, sem resposta lógica. Por isso o Koan é traduzido como um diálogo enigmático entre um autêntico mestre e discípulo que visa levar o praticante a escapar das armadilhas e labirintos da mente, experimentando a verdade além do ego e da ilusão do mundo material, uma experiência inesquecível. O segredo para entender o Koan é usar a intuição, em vez do raciocínio e da mente lógica, para que possamos, através da meditação, experienciarmos a verdadeira felicidade e compreendermos o que é a verdade. É com a meditação que libertamos os 3% da essência livre, fazendo com que ela desperte, porque nós temos 3% da nossa consciência, que seria o nosso real ser, que é o que nós temos que despertar. Os outros 97% é a tagarelice da mente. Fica tagarelando, não deixa nós ver esses 3%, não deixa nós libertarmos esses 3%. Então o Koan também vai atuar na forma de nós eliminarmos todo o pensamento da mente até chegarmos a esses 3% de consciência, que é o nosso real ser. No mundo do Tao é o caminho perfeito, para quem não sabe. O vazio é buscado como forma de sabedoria. Só quem aprende a trabalhar a sua mente, como se ela fosse um fole que enche e esvazia sem cessar, consegue atingir o perfeito conhecimento. Koan são perguntas e enigmas que nossa mente racional não consegue responder, sendo essa resposta sendo uma tarefa somente da parte divina. Por isso nós não encontramos a resposta. Então essa prática simples, mas com resultados surpreendentes, capaz de calar a mente e os nossos egos, iluminam através do vazio criador, na eloquência do silêncio da alma, a verdadeira meditação.
Os koans são resolvidos não com o intelecto, mas com a prática da consciência plena, concentração e insight. Um koan pode ser contemplado e praticado individualmente ou coletivamente, mas enquanto permanecer sem solução, um koan pode se tornar muito perturbador. É como uma flecha perfurando o nosso corpo e tentamos todas as formas de retirá-la. Enquanto não resolvermos o koan, ele não nos deixa em paz. No entanto, esta flecha não veio do exterior. Também não significa um infortúnio. Na verdade, o koan representa uma oportunidade de olharmos profundamente para nosso íntimo e realizarmos a morte psicológica de nossos egos, para que possamos transcendermos as nossas preocupações e confusões. Então, o koan serve para a realização da morte psicológica, eliminando os nossos egos. Um koan nos força a tratar as grandes questões da vida, questões do nosso futuro, a verdadeira felicidade e muito mais. O efeito do koan, aparentemente, é de reconstrução, justamente porque força a não resposta instantânea. Cria-se, então, a desestabilização de nossos conceitos e gera um exercício mental. Além disso, para algumas pessoas, que além de lançarem respostas rápidas, defendem tudo do seu ponto de vista, crendo que suas afirmações são mais corretas que as dos demais. O koan se torna um exercício para o ego, para aqueles que precisam aprender a ver e ouvir mais do que falar. Todos os koans são diferentes e libertam níveis cada vez mais altos de iluminação, mas todos têm em comum o fato de serem perguntas sobre a natureza essencial da vida, seu significado e seu propósito. Na verdade, a vida em si é um koan. De onde vem e por que nos é dada? Com que finalidade? Isso é um koan. Por que vivemos? Por que estamos aqui? É um koan. Nós temos que resolver este enigma. Aparentemente sem resposta, por mais que nós tentamos buscar em nós, por que estou aqui? Por que a vida? O que eu faço aqui? Parece fácil a resposta, mas não é. Temos que trabalhar muito dentro de nós, temos os insights para poder, então, ter um pouquinho dessa luz, dessa iluminação. Na verdade, todas as coisas estão ligadas da mesma maneira à pergunta existencial fundamental. Quem sou eu? A pergunta parece estranha. A maioria das pessoas que não meditam, que tende a insistir, claro que sabemos quem somos. A maioria pensa assim, claro que eu sei quem sou, meu nome é tal, eu moro em tal lugar, eu sou fulano de tal. Mas isso é muito óbvio, não é isso, a questão é muito mais complexa. Quem sou eu? O ser divino que está em mim, onde eu estou? Quem é o meu real ser? É essa a busca para esse koan, quem sou eu? Quem é meu real ser? Qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito no universo. Num nível profundo, claro que você sabe quem é, mas quem é você é uma experiência, não uma fórmula pronta. A experiência de você se encontrar com o seu real ser é única, é de você com ele. Deve ser vivida de maneira real e profunda, se quisermos que o koan, quem sou eu, seja respondido, ao menos por enquanto. De acordo com a filosofia Zen, a iluminação é para ser encontrada nas coisas comuns da vida. E os ensinamentos dos mestres contínuos koans podem nos ajudar a fazer isso. Mas a filosofia Zen não tem como propósito chegar a qualquer lugar, nem mesmo alcançar a iluminação muitas vezes. Os koans foram selecionados com o intuito de nos proporcionar uma boa viagem, prover-nos um alimento espiritual que possa nos reanimar e revigorar nos momentos difíceis de nossa jornada pela vida e transformar nossa vida numa jornada para o despertar. No isolamento da não-mente, o vazio deixa de ter sentido. A não-mente é a nossa verdadeira natureza em expressão. Não há isolamento nela. Absoluta presença e abrangência.
no mais profundo silêncio do íntimo, se somos ou não somos, se há vacuidade ou não vacuidade. Isto não é apenas uma palavra, uma designação. O que está em jogo agora? Perceber sua verdadeira natureza. É só observar o pássaro, as árvores. Elas se questionam, será quem sou eu? Não, elas estão ali, elas são a natureza. Assim, nós devemos procurar a nossa natureza. Quem sou eu? Estou no vazio iluminado? Estou na força crística? Estou no Cristo? Eu sou. Eu não tenho que saber quem sou eu. Estou no zero. Estou no nada. A percepção, também chamada de insight, é um estágio natural no desenvolvimento da prática da meditação, que tende a acontecer por si só e diz respeito à autoconsciência, que surge quando quem medita permanece algum tempo em tranquilidade. Esses insights podem não ser sempre os esperados, e é possível sentir uma nova dimensão existencial, se, por exemplo, eles revelarem que grande parte do que consideramos ser nós mesmos não passa de respostas condicionadas, que devem ser postas de lado se desejamos experimentar o mistério da vida. Quando nós nascemos, ainda não estamos condicionados. Nós estamos no zero, no iluminador. A nossa mente ela vai sendo condicionada ao longo de nossa existência. É a mente que é condicionada. Ela, quando vem ao mundo, ela está no vazio criador, ela está no zero, ela está no nada. Ela é uma tábula rasa. E ela vai sendo condicionada. Então, o que nós fazemos com os koans e levar a mente a esse estágio em branco é retirando tudo isso, passando do corpo físico, tirando o corpo emocional e até chegar nesse vazio iluminador. Nós temos que tirar todos os conceitos, todos os egos. Nós temos que ir tirando todos esses avatares que nós fomos criando durante a existência, que foram nos condicionando. Ó, você tem que ser assim, você tem que ser obediente, você tem que fazer desse jeito, você tem que usar essa roupa, você tem que ser de tal forma. Quem disse que eu tenho que ser de tal forma? É a sociedade, não sou eu, não é a minha natureza. A minha natureza nasceu em branco. Eu venho pura, eu sei para que vim. No momento que nasce, eu já sei para que vim. Mas depois vão me tirando isso, aí eu tenho que desconstruir tudo isso para chegar nessa fase novamente. Outros insights podem trazer uma sensação de glória semelhante à que encontramos em experiências místicas. Venha o que vier, quem medita deve observar sem julgamentos, incorporará essas experiências como parte do processo da descoberta interior. Em primeiro lugar, tenha a compreensão de nunca se esforçar por colocar os insights em palavras. Elas podem ser um obstáculo ao caminho espiritual. Os insights frequentemente iluminam uma dimensão além das palavras. E é essa iluminação que permanece conosco, lembrando sempre que as questões existenciais não se apresentam de forma tão direta quanto esperamos. Então, aborde o koan. Quem sou eu? Com uma curiosidade intrigada, como se tivessem lhe dado um quebra-cabeça interessante para resolver, mas trate com leveza. Não é uma questão de vida ou morte, e também não há nada a temer. Quaisquer que sejam as respostas que surgirem, elas não poderão mudar quem você é. São apenas conceitos errôneos sobre quem você é. São condicionamentos. Coloque a pergunta à sua frente, como se tivesse sido feita por outra pessoa. Como se eu chegasse agora e perguntasse para vocês: quem vocês são? Quem você é? Quem você é? Quem você é? Então coloque esse koan como se outra pessoa externa estivesse fazendo a pergunta. Não há pressa, o tempo não significa nada. Quem pergunta não é nem crítico, nem superior, nem está entediado, simplesmente escuta e busca da resposta assim como você é. E quando as respostas surgirem finalmente, vão apontar na direção da solução e talvez brote do lugar que está dentro de você, que inclusive já sabe a resposta. Primeiro, a busca das causas, as questões
dos físicos e da ciência é ao mesmo tempo uma questão religiosa. De onde veio a vida? Os cientistas podem criar uma coisa com alguns materiais. Se não tiverem os materiais como ponto de partida, nada podem fazer e criar. Aí vem a pergunta: Deus nasceu de nada? Como pode acontecer isso? Se tem um Criador, quem criou o Criador? Quem criou o Criador? Como ele surgiu? Ainda não temos resposta para isso, tanto na ciência como na religião. Ele é um Koan. Quem criou Deus? Quem criou Deus? É um Koan, meus irmãos. Temos a resposta? Não, mas se não a tivermos, não é para nós nos preocuparmos. O vazio é o nada, não tem que se preocupar. A resposta está no nada, e o nada é tudo. O tudo é nada. Fazendo como a câmara que se afasta, indo até os confins do universo, será que o universo tem fim ou não? Todos querem essa resposta, mas ela não é conhecida. Então, como é o final do mundo? O universo é como um prédio grande? Mas então, ultrapassando a parede desse prédio, o que há além? Nós estamos sempre buscando perguntas e queremos respostas. Aí vem o Koan, como diz assim, não tem resposta, procure. Volta para o nada, volta para o vazio. Mergulhando-se mais e mais, encontra-se o quê? Encontra-se aquela experiência direta, o vazio. O vazio é tudo. Esse vazio não significa haver ou não haver, ou um niilismo. Quando não há o nada, há o tudo ao mesmo tempo. Encontra-se essa resposta. Aqui não há lógica. Encontra-se o tudo, mas com intuição direta. Com experiência própria é que se encontra e com certeza absoluta. Sente-se isso. E isso eu encontro com o Deus, como o nada. O Deus é o nada e eu tudo ao mesmo tempo. Eu não tenho que me preocupar se ele foi criado por alguém ou se ele é onipresente e ele próprio se gerou. Deus é o vazio. Pode parecer estranho. O vazio que é a teoria fundamental do budismo, principalmente do Zen, é o nada. Quando atingimos o estado do vazio iluminador, entramos em contato com o nosso eu crístico. E para isso, um dos mais poderosos Koans, para nós entrarmos em contato com esse nosso eu crístico, é a sexualidade superior. O grande mistério, o grande arcano, que era a luz na luz e a luz no sexo, era o todo que contém tudo. Que todas as religiões têm a mesma origem, e a origem de tudo que existe está na luz e no fogo. E a luz e o fogo estão no sexo. Que Deus, o Criador, manifesta pelos órgãos criadores o fogo sagrado e a luz, que criaram o cosmo e todas as coisas visíveis e invisíveis. Que esta luz é a imortalidade da alma, que esse mistério é a chave da iniciação interna, é a porta do céu. Pois quando buscamos a criação, buscamos o Criador. O Criador é Deus, e se a criação ela vem através da luz, do fogo, do sexo, da sexualidade superior. Então, pessoal, com a mente vazia, teremos insights e entendimentos, além das palavras. Na meditação Zen, o que vemos não pode ser descrito. O objetivo do Zen é esvaziar o conteúdo da mente, que não faz parte dela. Os meus apegos,
os egos que eu tenho, isso não faz parte da minha mente. Eu não nasci com isso. Isso me foi colocado. Ah, você para ser bonita tem que estar com a sobrancelha bem feita, tem que estar com a unha pintada, tem que ser magro. Isso é uma condição da sociedade. Eu não vim com isso. Eu vim sem nada. Eu vim no nada. Não tinha roupa, não tinha nada, eu vim no nada. Essa é a minha essência. Eu tenho que voltar para ela. E o Kuan é um caminho, é uma ferramenta que me leva até ela. O objetivo do Zen, então, é esvaziar o conteúdo da mente que não faz parte dela. O Zen não é um estudo, mas um exercício. No mundo onde as pessoas desejam adquirir coisas, ter conhecimentos e insights como bens pessoais, e até intelectualmente, né? Como eu tenho conhecimento, como eu sei mais que você, até eu posso usar também desse subterfúgio. O Zen é a frustração máxima. Zen é desapego. Conta-se que quando pediram a Bodhidharma para sintetizar a ideia do budismo, ele respondeu: um amplo vazio, um nada sagrado. Com a mente vazia, então, teremos insights e entendimento, além das palavras. Eu vou falar alguns koans, né, que eu coletei da internet mesmo, para vocês, mas eu acho que os mais poderosos, quem sou eu e quem é Deus, assim, eu já passei. Mas só para vocês terem mais uns exemplos para entender o que é o Kuan. Então, uma das perguntas: se tudo se reduz à unidade, por que se reduz à unidade? Então, Kuan força a tua mente a procurar uma resposta para isso. E aí você, procurando na busca dessa resposta, você vai se libertando dos outros condicionamentos. Tua mente fica naquele probleminha. E fica. Quando você sentir que novamente ela está adormecendo com os pensamentos do ego, você volta para o Kuan. E ele vai trabalhando até você chegar ao vazio iluminador, ao zero. Se batermos as duas palmas das mãos, obteremos um som. Que som obteremos se batermos uma só palma? Parece fácil, mas você pode bater aonde? Não diz aonde. Você bater assim não faz som, mas de repente ele não falou, né? Você pode bater na parede, em algum lugar, produzir o som. Não está dizendo, né, que você não vai bater em lugar nenhum. Quem é aquele que está só em meio a 10 mil coisas? Então, são esses os koans e o conhecimento, né, o sacrifício pela humanidade que se faz é passar gratuitamente esse conhecimento. Espero ter esclarecido. Para mim também o tema é novo, foi esclarecedor, o que eu não entendia, e eu deixo vocês, então, é uma mensagem, na verdade, né, ela é uma oração zen, que eu escrevi aqui, tá? Assim como os céus são ilimitados, assim seja a minha compaixão com todos os seres sensíveis. A mente liberta deve ser livre e não se apegar às coisas terrenas. Como as flores do lótus são puras e lindas, elevando-se da lama, assim seja a minha meditação. Mesmo que eu viva neste mundo de ilusões, com a mente assim purificada, ofereço minha homenagem a Buda, ao ser iluminado que habita em mim. Muito obrigada. Perguntas? Primeira pergunta. A mente subjetiva, conceitual, pode conhecer a verdade? Não. A verdade está no teu insight, no teu íntimo, na tua consciência. Próxima pergunta. A meditação traz a paz? Traz. É
partir do momento que você entra em contato com o teu real ser, com o teu Cristo íntimo, você já está na paz. O ego e a mente subjetiva acham que sabem todas as respostas. Como aquietar esta mente subjetiva? Uma das técnicas, justamente, que é o Kuan, você aquieta, jogando para ele a questão, e quando você sente que ela está novamente querendo adormecer a tua percepção, você joga a pergunta e vai jogando até você ir eliminando. Quando você perceber, você já está no vazio. O Kuan deixa a mente cansada, por isso ela se aquieta? A mente é subjetiva, cansa sim. Ela cansa e ela se aquieta, porque daí ela não é vendo que não está conseguindo vencer, ela tenta vencer a mente consciente, a parte consciente. Ela tenta driblar. Próxima pergunta. O Kuan deve ser respondido? Não. Não. Não há resposta para ele. Eu vou dizer, eu vou questionar o Criador se foi ele que fez tudo, se ele nasceu primeiro, quem que criou ele. Não interessa isso para mim. Interessa que eu sou uma unidade crística. Próxima pergunta. Como um Kuan nos ajuda a perceber um defeito psicológico? Quando eu lanço a pergunta e ele começa a interferir e eu me desvio da pergunta, ele para buscar a resposta para o Kuan. Aí ele está influenciando. Eu estou lá fazendo o Kuan, a pergunta, né? Estou lá questionando. Vai fazer isso? Não é isso? Não, porque o Kuan é enigmático, não tem a resposta. Qualquer resposta que for dada é da mente subjetiva. Próxima pergunta. O Kuan serve para acalmar a mente. Qual é a diferença dele para a prática do Sutra do Coração? O Sutra é como é que se diz? É um mantra, né? São ferramentas diferentes, não que seja, não há diferença. Eles são ferramentas diferentes. O mantra é mantra, você vai falar, vai pelo som, pela repetição do som. O Kuan é um enigma, você vai trabalhar com ele dentro do cérebro para responder. São ferramentas diferentes. O resultado deles é o mesmo? Sim, é o mesmo resultado. Se você atingir teu objetivo de chegar na mente iluminada, no teu eu crítico, é o mesmo. Para esclarecer os estudantes, o que é o Sutra do Coração? Como ele é pronunciado? Sutra do Coração. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha. Última pergunta. E a questão, voltando aí, a questão do Sutra do Coração, e voltando à questão do Kuan, por que não há diferença? Porque quando você pronuncia o Sutra, você só pensa nele, você está concentrado nele. Quando você faz o Kuan, é a mesma coisa, você está buscando só a resposta. Então você não pensa em outra coisa, só foca ali, está direcionado. Última pergunta. Esclarecer melhor a relação dos 3% e dos 97%. Como funciona isso em nossa psique? 3% livre e 97% condicionado. Eu não tenho muita propriedade teórica, embasamento para explicar isso. Mas, pelo que eu entendo, é uma comparação. Se você pega 97, você vê que é muita coisa com relação só a 3%. Meu Deus, é um nada. É um nada da tua consciência livre. Quer dizer, como pegar um computador e você vai enchendo a memória de um celular, vai enchendo, chega a um ponto só tem aqueles 13 livres que daqui a pouco também vão ser utilizados. Então, você tem que... Veja como essa mente
subjetiva, essa mente condicionada, ela é sufocante. Ela nos escraviza. Ela nos escraviza, na verdade. Porque era para nós termos, na realidade, o contrário. 3% condicionado e 97% da mente livre. Isso seria o ideal. A partir do momento que a gente vai chegando aos 3%, a gente começa aí também aumentando gradativamente essa mente consciente, essa nossa relação íntima com o nosso real ser, com o nosso interior. Só 3% é muito pouco. Muito pouco. Então a gente tem que trabalhar para aumentarmos essa nossa parte consciente. Não deixar só esses 3%. A partir do momento que a gente vai entendendo, vai fazendo as práticas, a meditação, nossos círculos, né, de oração, nós vamos melhorando. Então, digamos assim, como um bônus, né, nós vamos chegando a essa parte psicológica e nós vamos abrindo esse leque para aumentar. De 3% passar para 4%, para 5%. E o ideal seria inverter todo o processo. Né, ter 97% livre no vazio, na iluminação, no eu crístico, né? Em prol da humanidade, em prol do universo, na caridade, se reconhecendo o Cristo nos outros, na natureza, em tudo que nos rodeia. Porque está tudo interligado. Seria o ideal. Mas com certeza, com meditação, com as práticas, nós chegaremos lá sim. Tenho fé. Muito grato. Muito grato. Que todo aplauso seja para o íntimo, todo aplauso seja para o real ser.